Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo, mais uma comunicação via vídeo aí. Fazia realmente um tempo que a gente estava um pouco longe, né? Nesses meses de pandemia, todo mundo trabalhando um pouco de casa. A gente esperou um pouco as coisas acalmarem para a gente estar voltando aqui a nossa comunicação via vídeo, que a gente vem fazendo então desde o final do ano passado. Então aqui eu sou o Lucas Ribeiro da Saga Capital. Também está aqui comigo o Marcelo Ornelas para a gente comentar um pouco de como foi o semestre, como refletir um pouco sobre como foi o semestre em relação aos produtos de ação aqui da casa. E, especialmente aqui hoje, a gente também está com o Carlos Carvalho para trazer um pouco de um aspecto macro, ele que é gestor aqui do produto multimercado da casa, o Saga Top. Ele vai trazer um pouco essa visão que vai ser, eu acho que bastante complementar e vai ser um material que possa ser bem interessante aí. Antes de começar e antes de passar a palavra até para o Carlos, eu gostaria de novamente ressaltar que durante todo esse período a gente manteve nossas comunicações via escrito. Então, nossas cartas mensais elas se encontram no nosso site, sagacapital.com.br. Convido a todos que ainda não conhecem mais de perto o nosso trabalho a acompanhar nossas redes sociais, acompanhar o nosso site, esses materiais. Desde já, a gente sempre está aqui à disposição para maiores esclarecimentos. E, Carlos, eu vou passar, então, a palavra para você já para dar início nesse nosso papo. Tá ótimo. Obrigado, Lucas. Bom, vamos lá tentar passar um pouco do que foi esse semestre, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais desafiadores aí nos últimos anos. A gente tem aí um histórico de ter passado por diversas crises, mas eu confesso que é a primeira vez que a gente passa por uma com essa característica, né? Então, lembrar um pouco da forma como a gente faz gestão aqui nos fundos multimercado. Eu acho que o entrosamento que a gente tem com a área de ações também faz com que tenha uma forma muito parecida de gerir os produtos, né? Coincidentemente, mesmo a gente tendo a liberdade, a flexibilidade com os produtos que são diferentes, de ter posicionamentos distintos ao longo do tempo, né? A característica de gestão, obviamente, é diferente, dado que os produtos têm um horizonte de prazo de investimento bastante distinto. Assim, coincidentemente, curiosamente, eu acho que o entrosamento é tal tamanho que a gente normalmente está sempre com o mesmo viés, assim, né? Então, é natural quando a gente está com um viés mais otimista, a gente conversa com o pessoal da área de ações, eles também estão, assim, com um viés um pouco mais otimista. Isso aí não significa que a gente tenha influência sobre o cenário que eles estão traçando ali na parte mais micro, e quando a gente está um pouco mais cauteloso aí com o cenário, é natural também, é normal a gente ter uma opinião coincidente. Então, lembrando como a gente faz um pouco o tipo de gestão aqui nos multimercados, no virar do ano, a gente meio que define um ou dois temas que a gente acha que vão prevalecer ao longo do ano seguinte e começa meio que concentrar os esforços de análise, de pesquisa da gente, até o orçamento mesmo para esse setor, né, assim, ou para esse tema específico. Então, em 2018, por exemplo, a gente tinha na cabeça que o tema era a eleição no Brasil, então a gente se preparou bastante para ter algum tipo de edge em relação à concorrência, contratamos consultorias, a gente teve uma equipe interna de estatísticos oriundos de alguns institutos de pesquisa para poder dar algum tipo de direcionamento antecedente ao que poderia vir a se tornar as tendências ali no quadro eleitoral aqui no Brasil, e a gente foi bastante feliz naquele ano. Já o ano passado foi um ano um pouco mais difícil, né? Mas a gente elegeu o tema ali de trade wars, né? De todo o ruído que foi causado ali pelo governo americano em relação à disputa comercial com a China. A gente teve um primeiro semestre que assim, prevaleceu um pouco assim, a dificuldade do recém-postado governo brasileiro também de se relacionar com o Congresso, né, e, paralelo a isso, o ruído do governo americano, como eu mencionei nesse tema específico. Então, a gente não tinha muita clareza em relação a qual seria ali, o que ditaria ali a tendência dos ativos ao longo do ano passado. A gente foi meio que adaptando a gestão do portfólio ao longo do tempo, né? Então, é meio como se você tivesse que trocar ali a roda do carro com ele em movimento. Já para 2020, também era bastante claro para a gente, na beirada do ano, que o tema poderia vencer a eleição americana, né, que vem ocorrer aí no início de novembro agora de 2020. No entanto, já no segundo mês, surgiu toda essa questão da pandemia, né, foi uma surpresa para todos os investidores, começou com algo isolado na China,
começou a ter algum tipo de reflexo na Europa e dali desencadeou, assim, talvez um dos maiores movimentos, assim, talvez o mais veloz que a gente já viveu na história dos mercados. Então, para você ter uma noção, a magnitude dessa queda que chegou aí nos índices do mercado americano, entre 35% e 40% de perda de valor, ocorreu num prazo muito curto de tempo, num horizonte de 40 dias. E nem os crashes, assim, de 1929 e 1987 apresentaram, assim, um movimento tão rápido, né? Então, a readaptação dos portfólios atrelada a uma posição técnica que era desfavorável naquele momento, né? Os investidores estavam bastante otimistas na virada do ano, com o crescimento mundial, eu acho que potencializou e muito o movimento que a gente vivenciou ali ao longo do início, principalmente nas 2 semanas de março, até que, assim, a proatividade por parte dos governos, e mais assim, especificamente por parte dos bancos centrais, foi surpreendente, né? Acho que eles começaram a utilizar um arsenal completamente novo. Eu acho que as crises passadas, principalmente de 2008, ensinou lições, assim, bastante importantes quanto à questão de proatividade no momento desse de crise, e principalmente numa crise onde você não tem precedente, né? Assim, nenhum evento na história, nem mesmo a pandemia que a gente vivenciou há exatamente um século atrás, né? Que foi ali por volta de 1918, 1919, você não tinha, assim, o desenvolvimento dos mercados, a velocidade de informação, né, que você tem no mundo atual. Então, eu acho que, como eu mencionei, assim, a crise anterior, aí, a de 12 anos atrás, mais focada no setor financeiro, acho que ela ensinou, assim, aos dirigentes, não só as autoridades políticas, mas as autoridades monetárias, que ela tinha que ter uma proatividade muito, muito além do que teve no passado em outras situações também de gravidade, eu acho que talvez não tão similar a essa que a gente viveu. Então, eu acho que talvez se você não tivesse tido uma resposta tão rápida por parte das autoridades, eu acho que dificilmente a gente ia conseguir estar passando por uma melhora aí principalmente no preço dos ativos. E agora, o curioso, que a gente tem tido uma certa dificuldade na análise, né, é que está ocorrendo uma dicotomia enorme entre os preços que os ativos estão expressando. Sem dúvida nenhuma, eles estão sendo impulsionados pela liquidez, sim, também, novamente, sem precedentes, injetada por parte da maioria das autoridades monetárias ao redor do globo, aí, de forma assim, totalmente sincronizada. Tem sido uma atuação desde os bancos centrais dos países mais desenvolvidos até os emergentes, estão tentando estimular as economias. E também, além disso, acho que a grande surpresa que a gente está vivendo aí ao longo desses últimos 4 meses tem sido o estímulo fiscal, que é algo inédito, né? Então, a gente sabe que o efeito do estímulo monetário ele é dúbio, né? Você pode até ter algum tipo de reflexo no primeiro momento, mas ele não consegue ter um prazo, assim, de duração mais duradouro. E o fato é que o que está acontecendo com os estímulos fiscais, né, via pacotes de ajuda e tentativa de você não deixar, assim, empresas quebrarem, né, porque, novamente, é algo sem precedente que a gente está vivenciando. Acho que é o que tem sendo, assim, o grande diferencial aí do que a gente está vivendo. Então, assim, a gente tem que dividir esse trimestre nos 3 primeiros meses, né? Assim, o início do ano mais tranquilo, os investidores, de certa forma, mais assim, otimistas com o cenário. Veio a crise do Covid, foi a velocidade, como eu mencionei, assim, enorme, né? E a atuação surpreendente por parte dos políticos. Acho que é o que está sendo o grande diferencial das crises passadas. A gente tem, assim que aplaudir o esforço que vem sendo feito por parte das autoridades. No entanto, a gente consegue detectar assim, alguns pequenos pontos onde a gente acha que poderia ter sido feito de forma diferente, né? Então, assim, redes que a gente chegou a carregar durante o início do ano, como sendo operações nas quais veriam a proteger a gente com uma piora de cenário. Assim, eu gostaria só de mencionar que no início do ano a gente tinha uma visão bastante contrária em relação ao mercado. A gente achava que estava exagerada, a posição técnica era bastante frágil naquele momento, e existiam ativos que a gente percebia que existia uma simetria que sugeria que a gente poderia
ter posição nesses ativos no sentido de poder proteger eventuais posições otimistas que a gente teria na carteira, sem perdas significativas, dado que assim, a simetria que é embutida no preço deles em alguns momentos ali era enorme. Ou se por acaso você tivesse uma reversão brusca de cenário, que por acaso veio a se concretizar, eles poderiam ser hoje, assim, a gente usa uma analogia de como se fosse uma mola. A compressão de prêmio nesses ativos era tamanha que, num momento de reversão de expectativa, eles seriam os que teriam mais a perder. E a gente estava exatamente apostando nesse segmento. Eu posso citar o segmento de crédito, principalmente no crédito high yield no mercado americano. Naquele momento, a gente já vinha verificando, era uma posição que a gente já tinha tido ao longo do ano de 2018, protegendo posições otimistas no Brasil. A gente tinha uma visão de que, pela primeira vez, você tinha um estoque de títulos high yield acima de 1 grau do nível de junk bonds, né, superior a 50%, no caso era 53% do universo de high yield era acima de era uma classificação acima de junk bond. Assim, isso aí muito fruto da leniência das agências de rating ao longo desses últimos anos, né? Isso preocupava bastante a gente achava que existiam empresas que estavam tendo uma classificação que a gente não considerava razoável para o ambiente que a gente estava vivenciando. Então, a gente tinha uma aposta contrária, a gente se beneficiou nesse segmento específico da piora ali, mas a gente teve até a felicidade de conseguir sair dessa posição logo após o início da crise, né, pouco tempo depois do início da crise, já com a piora significativa no preço desses ativos, em função de uma expectativa de que você poderia ter realmente os bancos centrais atuando em segmentos que eles nunca haviam feito no passado, né? Esse segmento de crédito era um que ele nunca tinha utilizado como uma das armas do seu arsenal. E veio a se concretizar um pouco mais à frente assim, um anúncio de que eles estariam comprando títulos de high yield. A nossa preocupação ali, então, acho que até a gente estava tendo uma discussão hoje bem interessante na empresa, um pouco antes da live, seria a questão, no final, daquele estigma do moral hazard, né? Que no passado você tinha aquelas figuras dos bancos, né, muito grandes para se quebrar, o too big to fail, né? Quando o Banco Central americano começa a comprar crédito de forma indiscriminada, né, com a qualidade que ele vem comprando ali desde da eclosão da crise, ele simplesmente dá assim, suporte a empresas que talvez não merecessem permanecer ali no ambiente corporativo, né? Então, você tem uma proliferação, exemplo do que você tem no Japão já há mais de 2 décadas e um pouco talvez na Europa também, dessas chamadas as zombie companies, né? Aquelas empresas que você sabe que não tem condições de conseguir sobreviver por conta própria e estão agora se beneficiando exatamente desses estímulos. Então, algumas das situações que estão crescendo, obviamente, assim, uma situação absolutamente atípica, como eu mencionei anterior, não tem precedente nem na história econômica mundial, mas estão sendo cometidos, assim, eu diria que ligeiros excessos aí e tal, e isso é um caso específico. Então, isso aí dificulta um pouco para o gestor, né, onde você vê algo que não parece ser tão interessante, você ter, assim, um comprador infinito na ponta contrária, né? Então, você não consegue apostar no negócio, você sabe que não tem qualidade. Essa tem sido uma grande dificuldade que a gente do time macro tem encontrado aí e tal, acho que só exemplificando com esse setor. E conversando com o pessoal de ações, eles vão poder explicar um pouco melhor a dificuldade que eles estão tendo também na análise de valuation de determinadas empresas ou determinados segmentos em bolsa que têm apresentado uma característica assim, muito mais impulsionados talvez pela liquidez e pela falta de alternativa de investimento por parte do pequeno investidor, do que propriamente pela qualidade da empresa quanto à execução no momento de uma crise dessa. Então, esse eu acho que talvez seja o principal tópico para a gente, você conseguir identificar uma forma de você ter ativos na carteira num ambiente adverso, né? Onde você vê que alguns preços estão desconectados do que você considera a realidade, né? A Bolsa de Valores hoje é outra discussão que a gente estava tendo a 100 mil pontos hoje, estava assim, no final do pregão do dia de hoje, a gente estava no dia 6 de julho,
ela parece bem mais cara do que era 120 mil pontos há 4 meses atrás, em função de tudo que a gente está vivendo aí na economia, principalmente a economia brasileira. Então, acho que um pouco à frente a gente pode falar um pouquinho mais, se tiver tempo, mas essa é a nossa visão. Então, tem sido um ambiente onde a gente tem estado com um risco mais reduzido, porque acho que a liquidez vem prevalecendo e vem prevalecendo também esse surgimento de uma nova categoria de investidores, que são os órfãos da renda fixa. Então, eles não têm muito alternativa de investimento. Quando você vê uma taxa de juros rodando a próximo de 2% ao ano aí, líquido, né, um pouquinho menos líquido, aqui é praticamente a oscilação, eventualmente, de um dia na Bolsa. Né? Hoje a gente teve a Bolsa subindo exatamente o rendimento da Selic no ano. Então, o investidor ele entra muito, menos com a cultura de investimento, mas muito mais pela questão de especulação. Então, essa é uma dificuldade que a gente vem tendo, mas eu acho que eles podem exemplificar um pouco mais no dia a dia e mais na parte micro aí, do que a gente. Né? Passar a bola para o pessoal de equity, Marcelo. Pegando um gancho aí que o Carlos falou, obrigado, Carlos, obrigado, Lucas. Nessa questão de liquidez, realmente ela influencia muito forte nos ativos, né? Não só no mundo, acho que principalmente no Brasil, que a nossa bolsa é muito pequena. A gente tem 20 a 30 empresas investíveis, né? Que a gente confia bastante na capacidade de execução da empresa, empresas de qualidade. Então você fica num mundo muito restrito e com uma quantidade muito grande de dinheiro que está migrando, que é uma migração estrutural, acho que não deve só durar 1, 2 anos, é um negócio até mais longo, e acaba distorcendo o preço de alguns ativos, tá? Isso realmente é um ponto que a gente fica muito atento aqui, para não carregar, às vezes, histórias que a gente gosta muito, mas num preço que não faz muito sentido na visão de investimento, tá? Então, isso realmente é uma preocupação diária aqui. A gente tinha essa preocupação na virada do ano, e eu vou contar um pouco como é que a gente se comportou no produto FIA, no long only, dado esse cenário todo. Né? Então, na virada já do ano, a gente percebeu que existia um clima de poder começar a chamar de euforia, tá? Para a Bolsa Brasileira. Tudo bem que o andamento de reformas, a nossa taxa de juros naquele momento indicavam boas perspectivas, e mais a questão de valuation estava muito complicada. Então, algumas histórias, principalmente ligadas à dinâmica interna, às empresas domésticas, consumo discricionário, algumas empresas de construção civil, a gente já não entendia muito o nível de preço e decidimos até ficar fora dessas histórias. A saída que a gente encontrou foi a seguinte: a gente começou a concentrar a carteira nas histórias que a gente mais confiava, tinham mais qualidade, na nossa opinião, e que a gente ficava mais confortável em carregar num ambiente onde os preços pareciam exagerados. Bom, a gente saiu de uma carteira com 20 empresas investidas e foi reduzindo isso ao longo dos meses. Então, janeiro, fevereiro, março, a gente abriu o ano com 20 empresas, na crise a gente estava com 13 empresas. Tá? A gente entrou na crise com uma posição de caixa razoável, mas tiveram duas posições, as duas maiores posições da carteira que atrapalharam bastante, mas mesmo assim a gente não perdeu o alfa na queda, que era a Petrobras. A gente possui a posição menor hoje, mas no momento que a Arábia Saudita ela bagunçou um pouco o mercado, a gente chegou a ver preços incríveis, preços negativos no mercado futuro de petróleo, e a ação da Petrobras respondeu ao preço da commodity como tem que ser. A gente imaginava que... A gente ainda gosta da história, assim, a história tem muito para entregar em termos de valor, na questão da agenda micro da empresa, como as vendas das refinarias, enfim. A gente pode até explorar isso em outro vídeo, mas para não ficar muito longo aqui. Mas o fato é que a Petrobras ela foi um detrator da rentabilidade. Junto com a Petrobras, um outro ativo que, na queda do mercado, atrapalhou bastante foi a parte de Ops Prime. Que a gente não acredita na tese, mas com o coronavírus esse tema acabou entrando, digamos assim, na moda. As pessoas foram totalmente para o outro lado do pêndulo, achando que, ainda assim, acho que ainda tem essa mentalidade de que agora é home office, que acabou o escritório,
e a gente não acha que é bem por aí. Bom, apesar dessas duas posições que representavam quase 40% do fundo, assim, a gente estava realmente uma carteira, na nossa visão, com mais qualidade, mais concentrada, acabou que a gente não conseguiu gerar alfa na queda, mas no meio de março, no olho do furacão, uma das poucas coisas que ficaram claras naquele momento é que tinha um setor bem específico na Bolsa que ia navegar melhor nesse ambiente. Claro, se você está confinado em casa, você vai usar a internet para comprar as coisas. E então o e-commerce, que era dos setores que a gente tinha dificuldades lá em dezembro para continuar a ter na carteira, tá? A gente virou o ano sem esse setor na carteira e a crise deu uma excelente oportunidade de voltar. Então a gente voltou em março para o setor de e-commerce e continuamos ainda com ele na carteira e ajudou bastante nessa volta. Então, na volta, apesar de não ter gerado alfa na queda, a gente conseguiu gerar alfa na volta do mercado e ainda assim hoje estamos com poucas empresas investidas, 13 empresas, e a parte doméstica, que é a parte sensível, era a parte mais sensível no início do ano, a gente está um pouco mais exposto à parte doméstica, mas há poucos nomes seletos que a gente entende que vão gerar valor ao longo do tempo, e mesmo que alguns desses nomes pareçam com valuations que historicamente acima da média histórica, digamos assim, quando você olha para o lado e observa outros setores com perspectivas de crescimento mais modestas e com valuations até mais elevados. Então, a gente está bem confortável com a característica que a gente está perseguindo hoje. A área de equities concorda com a área de macro que a bolsa realmente ela parece estar mais cara do que no pré-Covid. Tá? Você tem apenas duas variáveis que explicam o preço da ação, né? Crescimento de lucro e taxa de juros longa. Então, essa combinação, crescimento de lucro fica um pouco mais complicado de prever agora, de olhar, porque o cenário realmente, essa retomada, ela vai ser muito, digamos assim, parece que vai ser sinuosa, tá? A gente ouve as pessoas falando que em normalidade vamos virar essa página muito rápido, mas o fato mesmo nos shoppings abertos, a gente está verificando que o fluxo ainda é muito, muito baixo. Então, a parte do crescimento de lucro tem que tomar um pouco de cuidado. E a parte do juro longo, que é mais fácil de observar, você consegue observar nos títulos do governo, o Brasil está com juro longo mais alto do que o pré-Covid, diferente dos Estados Unidos ou de outros países que podem ser comparados com a gente. Obviamente, os Estados Unidos não pode ser comparado com a gente, mas a gente olha o Equity Brasil e usa os Estados Unidos como forma de comparação. Tá? E olhando dessa forma também, na ótica do juro longo, a gente abriu um spread para o juro americano. Então, o que nos leva a pensar no seguinte ponto: será que o crescimento de lucro das empresas brasileiras vai ser tão maior do que algumas empresas em setores similares nos Estados Unidos e em outros países para compensar a nossa taxa de juros longa mais alta? Ou o que vai acontecer a nossa taxa de juros longa vai fechar, vai cair e esses títulos vão encontrar um patamar que conversa melhor com o nosso equity? Bom, a gente não sabe a resposta. A gente está mergulhado nesse tema quase que diariamente na empresa e a nossa carteira ela ganhou uma característica um pouco mais defensiva, porque a gente, nas últimas semanas, teve um setor que sofreu muito com o vírus, que a gente entende que ele é um pouquinho mais blindado, que seria o setor elétrico. Que você tem uma característica de receita recorrente, então você tem uma previsibilidade muito maior do fluxo de caixa dessas empresas e quanto elas podem pagar de dividendo ou até uma conta que a gente faz aqui de T-Real, que parecem ser interessantes quando você compara isso com as nossas taxas de juros longas. Tá? Então foi um setor que a gente entrou bem forte no setor, quase um quinto do PL, e a gente está bem confortável de ter essa carteira com muita qualidade, que mesmo em longo prazo a gente acredita que consegue outperformar o nosso benchmark, mas ao mesmo tempo, se o mercado tivermos algum problema no meio do caminho, a gente acredita que dessa vez a gente vai conseguir gerar alfa na queda. Então, dado o nosso cenário macro e olhando especificamente para as histórias, a gente está bem confortável com a carteira atual. E assim, mesmo com a bolsa 100 mil pontos, a gente, claro que encontra
alguns cases bem específicos, com histórias espetaculares e que ainda assim estão com preços muito convidativos. Claro que você tem que peneirar, assim, é muito difícil, é um trabalho muito difícil, não é tão fácil de identificar, mas pelo menos nesse momento, diferente de dezembro, a gente tem algumas histórias que parece ainda que estão talvez mal precificadas ou que tem uma avenida para valorizar. Tá? Então, dentro do setor de saúde, a gente recentemente também identificou uma história bem interessante, tá? Fora das empresas verticalizadas, né? que é um setor que a gente gosta e já verbalizou isso bastante. E acho que o recado é esse. A gente está observando com muito cuidado os setores na Bolsa. Tem coisas interessantes para estar exposto, e a gente está exposto nessas empresas. A gente acredita que vão entregar, vão gerar valor no médio e longo prazo para os acionistas dos nossos cotistas. Então, acho que o recado é mais ou menos esse. E acho que passo a palavra de novo para o Lucas para fazer o encerramento do nosso vídeo semestral. Eu acho que até antes, né, acho que um ponto interessante para a gente refletir que naquele momento agudo de crise que a gente teve, uma coisa que a gente deixou muito claro aqui nas nossas conversas, nas nossas discussões, é que era o momento de voltar a fazer o básico, de olhar o básico. E o que isso significa, né? Quando a gente comenta sobre um portfólio mais defensivo, né, o que isso quer dizer? Inevitavelmente, as variáveis elas ficaram mais incertas nesse momento. Inevitavelmente, os inputs eles mudaram. Então, nesse mundo muito mais incerto do que quando a gente estava antes do momento de pandemia, o que a gente tem priorizado são empresas que a gente tem talvez uma menor influência dessas variáveis, talvez um maior controle sobre o tipo de projeção que a gente faz para essas empresas. Então, naturalmente, quando a gente olha, por exemplo, o setor elétrico e outras empresas que possuem esse perfil de receita recorrente que a gente está comentando, é normal que essas empresas elas foram ganhando ao longo do tempo uma participação maior na nossa carteira. Eu acho que isso não significa caminhar para essas empresas, não significa abdicar de retornos, porque dentro dessa classificação de empresas você encontra histórias muito interessantes. Então, só para falar rapidamente, por exemplo, no setor elétrico, a gente está apoiado em histórias que possuem crescimento muito interessante para frente. Então, por exemplo, uma Eneva, que tem uma dinâmica de crescimento na geração via gás que é muito robusta. Uma Alupar, que tem uma dinâmica de crescimento de novas linhas de transmissão nos próximos anos igualmente muito robusta. Então, só para situar assim, ser defensivo não significa necessariamente que a gente está abdicando de retornos, que a gente está abdicando de estar exposto assim, a uma valorização do mercado. É realmente que a gente está, nesse momento, priorizando histórias que a gente talvez tenha uma menor influência dessas variáveis que hoje estão muito mais incertas para a gente conseguir trabalhar os nossos modelos, para a gente conseguir, nesse momento, projetar para frente. Então, acho que isso é um ponto interessante da gente deixar claro. Alguém mais queria fazer alguma conclusão? Alguma questão? Eu acho que assim, é bastante importante, assim, porque, novamente, existe uma sinergia muito grande entre as duas áreas, na parte do pessoal do multimercado aqui, macro e tal, com o pessoal de equities, mas a filosofia é muito parecida na gestão. E, como o Lucas mencionou, o Marcelo também mencionou, alguns dos cases que estão sendo adotados dentro da carteira de ações tem uma característica muito parecida com o que a gente tem dentro dos ativos que compõem a carteira macro. E eu acho que assim, é bastante importante a gente frisar, como tem sido uma das primeiras comunicações, tentar ser a primeira comunicação em conjunto, né, das duas áreas. A gente acha que é importante nesse momento mostrar que a equipe é totalmente integrada e que essa sinergia é constante e funciona assim ininterruptamente ao longo do dia, né? A forma como a gente gera o portfólio, que eu acho que independente do produto dentro da casa, é muito parecido, né? Isso não foi... Isso a gente conquistou com o tempo, de trabalhando junto e entendendo a cabeça de como funciona. Mas eu acho, assim, como é que foi a composição de todos os portfólios? Obviamente, eles têm características diferentes. Em um determinado momento, como o Lucas mencionou, você procura ações com uma característica um pouco mais defensiva, em função das incertezas do cenário. A gente está vivendo hoje, uma crise com uma característica um pouco diferente. A gente não sabe como é que vai ser a cabeça das pessoas no pós-crise, como é que a gente vai sair, essa questão de distanciamento social, o impacto psicológico na cabeça das pessoas, né? Como é que vai ser a vida em sociedade. A gente faz estudos assim, e analisa bastante assim, como
assim, usando um exemplo, como é que vai ser a questão de transporte, se as pessoas vão usar mais o seu próprio carro, e vão abdicar do transporte público, você tem mais contato com outras pessoas. Mas acho que é importante, assim, como é que é a linha básica de atuação da gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento, né, de crise, né, que a gente adotou isso e o protocolo da gente foi, a primeira coisa, você tem que sobreviver, né? Então, preservar o capital do nosso cliente, ter a humildade de você perceber que o cenário mudou e que não existe precedente do que está acontecendo. Então, primeiro a gente baixa o risco, analisa assim, os componentes do que está vindo para frente, começa a perceber como é que está sendo a reação das pessoas, né? Porque é uma crise humanitária, não é uma crise focada no setor. Exemplo do passado, a maioria das crises no passado foram crises financeiras numa região. Aqui não, dessa vez é um negócio mundial e, como eu falei, há mais de 100 anos que a gente não tem nada parecido. E o mais importante, eu acho que até muita característica da gente já facilita isso, né? Você tem um fundo, uma filosofia de trading na área de macro e você ser agnóstico, né? Nesse momento. Você tem que ter a cabeça bastante aberta para você perceber que o cenário pode mudar de um momento para o outro. Você não pode ter vergonha de se comunicar com o cliente e daqui a 2, 3 semanas, um mês, o cenário muda radicalmente, que foi o caso de março para abril, maio, né? E você conseguir ter essa facilidade, a flexibilidade, o mandato para você simplesmente mudar 180 graus a sua posição ou reduzir o risco, né? Ou se tornar mais defensivo, independente do produto que o cliente está investindo. Então, assim, isso é meio que consensual, é a linha mestra da nossa gestão, seja em multimercado, seja na parte de ações. Eu acho que sempre funcionou muito bem. Era isso que eu tinha para completar. Perfeito. Bom, então, desde já, agradeço a todo mundo que acompanhou e, de novo, fica aqui o convite para quem ainda não conhece mais, acessar o nosso site, acessar nossas redes sociais e acompanhar a gente daqui para frente. Então, muito obrigado e até logo.